Sejam bem-vindos ao 33º dia da nossa jornada inspiradora. Hoje, adentramos um novo capítulo da campanha 40 Dias de Comunidade, onde celebraremos a sinfonia de dons que cada um de nós carrega consigo. Preparem seus corações para desvendar a beleza da diversidade e o poder transformador do serviço em conjunto. E para acompanhar essa etapa, convido você a ter em mãos uma Bíblia, um caderno e um lápis ou caneta para fazer suas anotações. Com esses instrumentos em mãos, vamos agora explorar o tema Somos chamados para servir juntos, usando nossos talentos para abençoar uns aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 6. Apesar de estar falando especificamente de dons espirituais nesta passagem, seu argumento abrange toda a capacidade dada por Deus a nós. Devemos usar essas capacidades a fim de abençoar os outros. A Bíblia está repleta de exemplos do uso que as pessoas fizeram dos dons que receberam de Deus para abençoar os outros e, assim, glorificar a Deus. Essa lista de dons é ilimitada e inclui, por exemplo, habilidades artísticas, arquitetura, administração, culinária, construção naval, oratória, arte de desenhar e de bordar, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, alvenaria, composição musical, fabricação de armas, artesanato, pintura, capacidade de velejar, de vender e de servir como soldado, alfaiataria, magistério, literatura e poesia. Deus quer que usemos nossos dons de modo criativo, quebrando as barreiras que limitam nossos conceitos de serviço cristão. Há uma pequena lista de funções dentro das tradições. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Ele quer que exerçamos nossos dons partindo da perspectiva de que, com qualquer dom que recebemos, podemos trabalhar para glorificar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O Senhor lhe deu habilidade interessante, talento, dom, personalidade, experiência de vida, justamente por esse motivo. Mesmo assim, a maioria desses dons permanece oculta, desconhecida e sem uso. Você se surpreenderia ao saber que estudos já indicam que os cristãos comuns possuem entre 500 a 700 habilidades diferentes, todas destinadas a contribuir com o corpo de Cristo?
Você não precisa se preocupar achando que alguns dos seus talentos são comuns demais. Eles ainda possuem valor eterno para Deus. Jesus disse: "E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa." Mateus capítulo 10, versículo 42. Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em cores e padrões variados. Ele nos moldou de forma a sermos únicos, sem cópias. Nenhum de nós tem a mesma mistura de fatores, o que nos torna singulares. Isso significa que ninguém na Terra jamais será capaz de servir os outros da mesma maneira com que você foi capacitado a fazer. Somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Uma das maneiras de entrar em contato com seus dons e habilidades é olhar para sua forma. Podemos usar esse acróstico, forma, para ajudá-lo a lembrar-se do desenho artístico de Deus ao criar você. F. Formação espiritual. Deus lhe deu dons espirituais para usar no ministério. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. O. Opção do coração. Seu coração determina por que você diz determinadas coisas, porque tem diferentes sentimentos e porque age de maneira como age. Provérbios 4, 23 e Mateus capítulo 12, versículo 34. R. Recursos pessoais. São talentos naturais que Deus lhe deu a fim de cumprir seus propósitos. Êxodo, capítulo 31, versículo 3 e 4, afirma que Deus deu destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. M. Modo de ser. Sua personalidade influencia no uso dos seus dons. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, sendo uma delas introvertida e a outra extrovertida. Esse dom terá expressões bem diferentes. A. De áreas de experiência. Há 5 áreas de experiência que influenciarão no seu serviço aos outros: educacional, vocacional, espiritual, ministerial e de experiências árduas. Você se sentirá bem ao fazer o que Deus planejou que fizesse usando seus talentos para abençoar os outros. Phil Vischer, autor de Os Vegetais, série animada, disse uma vez: "Não há lugar mais feliz do que a interseção entre a vontade de Deus e os talentos que você recebeu dele." Segue algumas questões para ajudá-lo a descobrir esse ponto de interseção. O que sei fazer bem e posso oferecer para servir às outras pessoas? O que sei e posso ensinar aos outros? O que sei fazer que pode ser ofertado como bênção a alguém?
Peça aos membros do seu grupo que o ajudem a determinar as coisas que você desenha bem e como pode usá-las em seu ministério. Mesma fé, somos o teu povo. Geração eleita, povo adquirido. Para pensar, descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Versículo para memorizar. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Declare juntos, todos juntos. Questão para considerar. Como você pode usar suas habilidades para servir a Deus por meio do serviço aos outros? O reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. Declare junto conosco, todos juntos. Juntos, todos juntos, sempre juntos. Com grande alegria e gratidão, finalizamos o 33º dia da campanha 40 Dias de Comunidade. Agradecemos a cada um de vocês por se unirem a nós nessa jornada inspiradora de fé, amor e união. Amanhã, um novo dia se inicia, repleto de oportunidades para colocarmos em prática tudo o que aprendemos e vivenciamos até agora. Que a chama da fé, do amor ao próximo e da união continue ardendo em nossos corações, impulsionando-nos a construir uma comunidade cada vez mais forte, acolhedora e transformadora. Sem desanimar. Juntos, somos melhores. O reino